Isso parece azul, isso vermelho, isso verde. Mas será que você enxerga essas cores da mesma maneira que eu as enxergo? Para que você veja algo, é necessário que a luz incida no objeto e reflita, assim chegando nos seus olhos. A luz branca é justamente a junção de todas as cores, e quando você vê um objeto vermelho, por exemplo, é porque todas as frequências foram absorvidas, exceto a vermelha. Porém, a questão de enxergarmos as cores do jeito que enxergamos está na maneira que o nosso corpo processa a informação. Conseguimos explicar muito bem a parte física envolvida nesse processo, a parte das frequências, comprimentos de onda, etc. Mas não conseguimos explicar como se dá a experiência individual de cada um. E é justamente na nossa mente que a cor está. Ela não existe fora da mente. Ao olhar um morango, nós identificamos o que aprendemos ser o vermelho. Mas como podemos saber que a percepção da cor vermelha de outra pessoa não é dessa maneira, mas que apesar de ser uma cor totalmente diferente, ela foi ensinada como vermelho? Claro que sabemos que nem todo mundo enxerga a cor da mesma maneira. Os daltônicos são um belo exemplo disso, mas é fácil identificá-los porque eles enxergam duas cores diferentes de um mesmo modo. Imagine que a raça humana evoluiu absurdamente. Estamos explorando o espaço e acabamos criando contato amigável com a espécie de alien. Conversando e compartilhando conhecimento com eles, acabamos descobrindo que não são capazes de sentir dor. Tentamos explicar tudo o que sabemos para eles. Ensinamos como acontece biologicamente e tentamos descrever como é a sensação. Apesar deles terem obtido todo esse conhecimento, eles realmente saberão como é sentir dor? E isso é o que chamamos de qualia ou qualia. Por mais que eu tente, eu nunca iria conseguir descrever para o alien como é a sensação da dor, já que isso é um tipo de conhecimento empírico relacionado à consciência e sensação individual. Seria como tentar descrever para alguém que nasceu cego o que é o azul ou o vermelho. Eu poderia dizer que o azul é frio e o vermelho é quente, mas para alguém que nunca viu cores, isso não faz o menor sentido. E isso se expande para praticamente tudo. Como que uma mistura de materiais aleatórios podem proporcionar um bom gosto, uma boa experiência? Como é que o açúcar é convertido em impulsos elétricos e você sente o doce gosto disso? Como é que as frequências podem ser convertidas em cores e formarem um pôr do sol na sua mente? Ou mar, ou montanhas? Ou como outros tipos de frequências simplesmente viram música na sua mente? Como a presença de alguém pode ser aquilo que aprendemos a chamar de amor? Poderíamos explicar o fenômeno físico, dizer que o incrível gosto do chocolate que sentimos acontece pois, ao entrar em contato com as papilas gustativas, é gerado um estímulo e convertido em sinais elétricos enviados ao cérebro. Mas não importa o quão complexo fosse a minha explicação, eu nunca iria conseguir transmitir a experiência de se comer um pedaço de chocolate. E essa incapacidade de descrever a experiência que vivemos em nossos sentidos é o que chamamos de explanatory gap, ou não sei um bom termo em português, talvez lacuna explicativa. Pode ser. Mas, como o nosso cérebro consegue transformar matéria em energia, em sinais elétricos, assim obtendo experiências que sentimos como visão, paladar, audição e tato. E isso nos leva diretamente ao problema da mente-cérebro. Seria o cérebro a origem da consciência ou será que existe algo a mais? Bom, existem dois grandes grupos de resposta que tentam responder essa pergunta. O primeiro é o chamado fisicalismo. Ele nos diz que a realidade é puramente física. Sendo assim, a consciência é consequência de uma organização extremamente complexa de partículas comuns. Os átomos presentes na Constituição são do mesmo tipo de átomos presentes na Constituição de todo o resto. Água, rochas, plantas, planetas e estrelas. Mas, como qualquer outra explicação, também existem contestações. E uma delas seria justamente a qualia. Se a mente é fruto de matéria inanimada comum, por que não conseguimos explicar as experiências sensoriais? Mary é uma neurocientista e vive em um quarto totalmente preto e branco. Apesar de nunca ter visto outras cores, ela é uma especialista. Estudou todas as frequências, comprimentos de onda e a estrutura do olho e do cérebro. Até que um dia ela sai do quarto e pela primeira vez se depara com um céu azul, folhas verdes e uma maçã vermelha. Ela obteve um novo tipo de conhecimento? Essa é a pergunta que fica. Já pela ótica dualista, temos como principal representante René Descartes, e segundo ele, existiriam dois tipos de substância, a corpórea e a pensante. Saberíamos da existência desses dois tipos de substância pela maneira que as conhecemos. Por exemplo, ao pensarmos na própria consciência, não pensamos em nada extenso, físico, mas sim em algo subjetivo. Já, ao pensar no corpo, temos a ideia física disso, já que é algo extenso e não pensante. Mas com isso fica a dúvida,
como substâncias tão diferentes entre si poderiam interagir. Apesar de termos uma mente e um corpo, eles estão intrinsecamente ligados, pois vivenciamos as coisas em um mundo físico, mas sentimos tudo isso na mente. Apesar de termos essas duas hipóteses, estamos bem longe de uma resposta concreta. Talvez nunca encontremos uma, mas refletir acerca de nossas próprias mentes é algo incrível. Ainda mais se pensarmos que sabemos mais acerca do universo ao nosso redor do que sobre nossas próprias mentes. Talvez eles estejam mais ligados do que pensamos. Bom, se você chegou até aqui foi porque eu despertei seu interesse. Então, deixa o like aí e se inscreve se ainda não for inscrito. O que eu falei aqui é apenas uma gota no mar de informação que existe. Caso queira se aprofundar no assunto, na descrição tem alguns links de materiais que eu me baseei. Dá uma passada lá, pode te ajudar bastante. E até uma próxima.